Olá, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, quando você vai ver isso, esse vídeo, ver e ouvir, né? E prestar atenção de preferência. Ou dormir com ele, né? Eu já falei para vocês que se você estiver perturbado, principalmente no domingo, né? Que o pessoal fica ansioso, na segunda-feira tem que trabalhar e tal. E às vezes não gosta do trabalho. Aquele que gosta, aquele que cresceu espiritualmente, emocionalmente, tem alegria de viver o domingo com a família e tem alegria quando vai acabando o dia, que sabe que vai começar a semana no trabalho que gosta, fazendo o que gosta e tal, e vai se movimentar, né? Então vai você mudar a sua cabeça, você ter alegria também e não ficar no programa de TV, né? Muito nas TV, porque a TV ela provoca uma depressão tremenda para segunda-feira. Ela dá uma agonia muito grande nas pessoas que ficam na televisão. Eu não entendia por que quando era jovem isso, né? Mas depois, com o tempo, eu vim entender que tem espíritos malignos que ficam oprimindo a pessoa, a alma da pessoa enquanto ela está assistindo. Mesmo que seja um programa dominical, esses de auditório, essas coisas, não é todas as pessoas, né, mas muitas pessoas ficam oprimidas. Então os demônios ficam ali oprimindo a pessoa, perturbando, né? Se você enxergasse no mundo espiritual, você ia ver um vulto negro apertando a alma da pessoa, enforcando ela, judiando da alma da pessoa, do espírito da pessoa, vamos dizer assim, né? E a pessoa está ali e depois ela sente aquela agonia. Né? Então, evitar ficar muito na TV. O ideal é andar num parque, é ir num lugar de natureza, é sair no quintal, é conversar com a família, desligar celular, é deitar numa rede, entendeu? Fazer algo de bom. Lógico, primeiro ir na casa do Senhor, procurar Deus, ver a palavra de Deus, né? Que é o dia do Senhor, o dia que Jesus venceu a morte, selou a nova e eterna aliança de Deus com os homens, que antes era no sábado, né? No Shabá, o dia do culto, o sétimo dia. E aí Deus teve que refazer, porque no sétimo dia o ser humano não cumpria. Aí Deus mandou Jesus, aliás, o Senhor Jesus próprio se habilitou e veio, né? O Filho de Deus, o Deus vivo, Deus em forma de filho, veio para nos salvar, nos levantar, fazer a parte do homem nessa nova e eterna aliança do sangue dele, que ele selou no domingo, né? No primeiro dia da semana. E os dois dias são importantes para mim, tanto o sábado como o domingo. É lógico que o domingo é bem acima, né? E Jesus é Deus, o sábado é da Virgem Maria, então ela é criatura, apesar de ser purificada e concebida sem pecado para receber o próprio Deus no ventre, né? Mas o sábado é muito gostoso também, o sábado da antiga aliança. Mas o domingo é importantíssimo. Mas a gente não pode ser fanático, né? Se precisar socorrer uma pessoa, se atender alguém no dia domingo, a gente tem que fazer, né? Se precisa fazer comida, se precisa limpar a casa de uma velhinha, de um velhinho, ajudar ele com as coisas dele no domingo, mesmo que seja um trabalho, a gente tem que fazer. Isso chama-se amor e caridade. Não vamos ficar ignorante que nem os fariseus saduceus que Jesus chamou de sepulcros caiados. Falou, se o jumento cai no buraco no domingo, o boi fica amarrado, fica com fome, você não vai soltar, não vai dar comida no domingo, no sábado, no Shabá? E por que eu não posso curar essa mulher no sábado, né? Os hipócritas, vê a que ponto chegou. Jesus não podia libertar a mulher da escravidão de Satanás, que Jesus falava que ela estava oprimida pelo demônio, tinha uma curvatura nas costas, mas era opressão demoníaca. Quando Jesus tirou o demônio, a mulher se levantou. E eles ficaram com raiva de Jesus porque curou a mulher. E muitos anos tinha esse problema. Entendeu? Então a gente não pode ficar desse jeito, né? Mas vamos guardar o santo dia do Senhor, né? Guardar o domingo, o dia do culto, passou a ser o domingo, o primeiro dia. Deus refez a criação, refez o homem. O homem tinha sido feito no sexto dia e Deus descansou no sábado, não fala isso? Então, Deus teve que refazer a criação do homem. E refez quando ele morreu na cruz. Refez a criação e levantou ele no domingo, quando Jesus ressuscitou. Selou. Vamos agradecer a Deus. Então, hoje, dia 29 de março de 2026, do ano da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, 20 graus, 7,28. No ligue um belo sol entre nuvens, tá? 6 e pouco da manhã, quase 7 horas já. Vamos ver aqui. Já é 7h30, já é 7h29. Hoje eu estou atrasado hoje. Tive dormi um pouco atribulado. Eu estou até com umas barriguinhas aqui no olho. O atribulado que eu falo é um pouco de dor de veiaria, né? Como diz meu pai, é veiaria, junta daqui, junta dali. E é bom para a gente aprender a lição. Eu cheguei à conclusão que a velhice e as doenças da velhice é uma bênção de Deus.
Ah, uma bênção de Deus, Jonas. É uma bênção de Deus, é misericórdia de Jesus. Para dobrar a nossa carne, para depois não queimar no inferno, né? Porque daí a gente fica mais humilde, a gente vai enxergando mais com outros olhos a vida, as pessoas e tudo, vai dando mais valor. E fica mais com o pé no chão, né? Não fica metido a besta. Então é bom, né? Se Jesus me quiser curar eu de tudo, ele cura, amém? Ele tem todo o poder para renovar a gente. E vai nos dar um corpo novo, né? Ressuscitar gloriosamente. Mas tudo no seu tempo, como eu vi esses dias lá, Salomão falando, há tempo para tudo debaixo do sol. Então agora nós estamos no tempo de louvar a Deus, de buscar sua misericórdia, de dobrar nosso joelho, que os tempos tá apertando. Uma coisa que eu posso falar para vocês aqui, que eu estou até pensando esse dia, falei, vou passar para o pessoal isso, é que os atores que falam no Apocalipse lá, tá tudo montando aí já. Os atores, o cenário do circo, da novela, do teatro, né? Do final dos tempos, do Apocalipse, não é fim de mundo. Então tudo aí já, por exemplo, a fera de 7 cabeças e 10 chifres está aí já no mundo. A fera de 7 cabeças e 10 chifres está aí no mundo. A besta eclesiástica já está quase no seu auge para manifestar e para ajudar o anticristo a subir ao poder. O anticristo já está aí também, já é adulto, já está com idade já de governar. Está misturado aí na humanidade, né? Tem 9 candidatos, mas um só vai ser. Tem 9 candidatos de anticristo. E não fiquem apavorados não, principalmente os jovens que me ouvir, fiquem alegres, porque Jesus vai restaurar esse mundo. Vai acabar o tormento de vocês, vai acabar o peso de ter que trabalhar duro, não poder usufruir da natureza, do mar, das praias azul, dos peixes, dos peixes coloridos, pássaros coloridos. Jesus vai renovar esse mundo, ele vai fazer uma intervenção humana, vai ter mais 1000 anos aqui, viu, jovem? Se alegre, se apegue a Jesus, ele vai te dar tudo. Vai te dar tudo que você sonha, desde que você se apegue a ele de todo o coração. Sabe o que é isso, jovem? Dá tudo que você sonha, que é lícito, que é bom para você, para a tua alma. Uma felicidade plena aqui já na terra e depois ir para o céu. Vai acontecer isso mais para frente, está perto. Não sei se vai 20 anos, se vai 10 anos, 5 anos, ou se vai mais. A gente sabe que é na geração que começou no ano 2000 aí. Né? Nessa geração que começou. Então a gente sabe que está próximo. E os atores estão todos aí. Então uma hora dessa eu vou fazer novamente. Já fiz falando sobre a fera de 7 cabeças e 10 chifres. Já fiz vídeo falando sobre o dragão vermelho do Apocalipse, né? Que tenta matar a mãe de Jesus, né? E tenta matar ela numa prefiguração lá no começo. E depois agora espiritualmente tenta jogar lama sobre a imagem dela, dizendo que ela é uma qualquer, que isso, aquilo, outro, né? Está lá no Apocalipse, gente. O Apocalipse, as profecias estão se abrindo assim. E outro, o livro ainda não está fechado, sabia? E o Apocalipse ainda continua. Ali não está tudo encerrado ali dentro do Apocalipse. Ali é um resumo, mas o livro está aberto ainda, como diz Nossa Senhora em profecias aí recentemente. Que o livro ainda está aberto. Para ser mais anotações da parte de Deus. Então é muito interessante, viu, jovem? É coisa de esperança. O pessoal fala, Apocalipse fica com medo. Não, o Apocalipse é um livro de esperança, de alegria. É Deus que pôs lá para quê? Para nos dar alegria e falar que a justiça vai vir. Por exemplo, a gente vê essas sujeiradas, essas injustiças na política, a mentirada, a roubalheira, os pobres aí se lascando tudo e eles dizendo que estão ajudando os pobres, a educação, tudo ruim no país. Muita gente passando fome escondida, eles dizendo que não, que a inflação está caindo, que o povo está vivendo bem, que está todo mundo empregado, que não tem desemprego, que não tem ninguém passando necessidade, que tem pouca gente, que diminuiu bastante. Estão mentindo e fazendo injustiça e roubando o país, roubando o povo, jogando o povo para a miséria, né? E às vezes a gente fala assim, a gente vê, parece que vai fazer justiça e de repente vai lá, o pessoal do mais alto grau que deveria zelar pela justiça e pela Constituição, pelo contrário, eles protegem quem fez o mal feito, né? Quem roubou, quem enganou o povo, eles protegem. E dá em nada, assim, dá em pizza, como o pessoal fala. Então a gente fica triste, mas não vamos ficar tristes, porque Deus permite que isso aconteça para amadurecer os corações. Mas logo tudo isso vai acabar, tá bom? Então nós vamos ver hoje, o Evangelho em Mateus 21, do 1 ao 11. E uma hora dessa a gente vai fazer, então, sobre o Apocalipse aí. E se vocês quiserem mais rápido, vocês vão me falando aí, se vocês se interessam por esse assunto do Apocalipse. Todas as profecias do Apocalipse estão já se abrindo aí. Profecia de Isaías,
tem coisas muito interessantes que vai acontecer. E quem é de Jesus vai ficar super feliz. Porque não aguenta mais tanta injustiça e o mundo do jeito que está. E tanta sujeira, tanta maldade. O mal prevalecendo e eles transformando o bem em mal e o mal em bem. A pessoa de bem ser desmerecida, ser avacalhada, ser cancelada, né? E as pessoas do mal, da sujeira, da bagunça, do roubo, da mentira, da prostituição sendo exaltado. Tendo mais views, mais likes, né? Então vamos lá. Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo dia de hoje. Muito obrigado, meu Deus. Eu te peço uma coisa, Senhor, se tu me chamasse, eu sei que o Senhor me chamou para levar a tua palavra. Essas pessoas que estavam esperando, que o Senhor me falou que haviam almas esperando eu abrir minha boca, eis-me aqui, Senhor. Faz a tua vontade, que seja o Senhor mesmo a falar. Que os meus olhos sejam os teus olhos, Senhor. Que a minha voz seja a tua voz, Jesus. E que vá repreendendo todos os demônios, Senhor Jesus. Para que essa pessoa tenha liberdade de escutar a sua palavra sem interferência maligna. Escutar e decidir por si mesma se ela quer te servir, quer te seguir ou não, se ela quer aceitar essa palavra ou não, mas que o demônio seja impedido, Jesus, de confundir a mente dela, e sejam amarrados e afastados delas nesse momento. Muito obrigado, Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome, agora e para sempre. Amém. Então vamos lá, Mateus, Evangelho de Jesus segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Capítulo 21, do 1 ao 11. Hoje eu estou sem binóculo, viu? Vou ler assim mesmo. Aproximavam-se de Jerusalém. Quem aproximava-se de Jerusalém? Jesus e os apóstolos. Eles estavam vindo de Jericó, tinham curado cego. Jesus tinha curado cego e tal. Estava aquela caravana. Jesus estava lá. Era uma semana antes dele morrer na cruz. Jesus sabia que ia morrer na cruz, né? Mas eles estavam indo para Jerusalém, porque ele tinha todo um trajeto, um projeto, um processo, uma agenda a cumprir da parte do Pai, da parte do Espírito Santo. Então diz assim, então Jesus e seus apóstolos, né, aproximavam-se de Jerusalém. Quando chegaram a Betfagé, é engraçado que esse Betfagé, se eu não me engano aqui, foi Abraão que fundou essa cidade. Quando fundou esse vilarejo, quando ele levou Isaac para sacrificar no monte que Deus tinha pedido. E é engraçado que o monte, eu estou achando que justamente esse monte onde ia sacrificar Isaac, era no monte lá da caveira, onde Jesus foi crucificado. Eu tenho feito um estudo sobre isso. Uma hora vamos falar mais sobre isso. Eu vou pular, que senão eu começo daqui. Um pouco nós começamos no Gênesis e vai ao Apocalipse, né? Então aí Jesus chegou a Betfagé, perto do Monte das Oliveiras. Está vendo Betfagé? E os Montes das Oliveiras está perto de Jerusalém. É sentido leste, né? E é sentido leste, é sentido do Oriente, é sentido ele está indo para o Oriente. Então ele está vindo do leste. E do leste é de lá de onde Abraão veio também, que do leste para o leste de Israel, ali para o ocidente, falaria assim, né? Leste, Jerusalém. Aí você vai dar lá no Mar Vermelho, vai dar lá no Egito, vai dar para aqueles lados de lá, né? E de onde os hebreus vieram e de onde Abraão também foi para levar a Isaac para sacrificar, né? Que ele andou bastante. Deus falou para ele, eu vou te mostrar onde você vai sacrificar Isaac. Olha que forte, isso tem um simbolismo muito grande. O Abraão, Deus mandar Abraão levar, que Deus fez assim, como se Abraão fosse Deus e como se Isaac fosse Jesus, uma representação já no Antigo Testamento, né? E pediu daí Isaac em sacrifício, né? Para mostrar o amor dele por Deus, o amor, né? Uma aliança, para fazer essa aliança, né? E Deus foi até chegar lá, Abraão ia ter que sacrificar o filho, uma coisa horrível, né? Mas Abraão não sacrificou o filho. Agora Deus Pai sacrificou, agora a Virgem Maria sacrificou. Então quem é maior em termos espirituais, a Virgem Maria ou Abraão? Eu não tenho dúvida nenhuma. Pesquise, pense, reflita. Quem é maior, Isaac ou Jesus? Então vamos lá. Então ide à aldeia que está de frente, né? Então eles estavam vindo de Betfagé, perto da Monte das Oliveiras, e aí Jesus mandou 2 discípulos ir na frente. Aí Jesus falou assim, ide à aldeia que está de frente, encontrareis, né, antes de chegar a Jerusalém, logo uma jumenta amarrada e com ela seu jumentinho. Desamarrai-os e trazei-mos, e se alguém vos disser qualquer coisa, responde-lhe, que o Senhor necessita deles e que ele sem demora os devolverá. Assim, você viu? Era emprestado o jumentinho, Jesus devolveu o jumentinho. Assim, neste acontecimento, cumpria-se o oráculo do profeta. Profeta, que profeta, Jonas? Zacarias.
Dizei à filha de Sião, eis que o teu rei vem a ti, ó, o teu rei Sião, Jerusalém, né? A cidade santa, cheio de doçura, montado numa jumenta, num jumentinho, quer dizer, não vem num cavalo de guerra, vem humilde e simples. Agora Jesus já está chegando, mas agora ele vai vir com glória e poder, né? O sol, o universo vai se enrolar na sua presença. Então diz assim, montado numa jumenta, num jumentinho, filha do que leva o jugo, né? Está lá em Zacarias 9:9. Os discípulos foram e executaram a ordem de Jesus, trouxeram o jumento, a jumenta e o jumentinho, cobriram-nos com seus mantos, né? Com a capa deles, cobriram o jumento para Jesus subir e fizeram-no montar. Então a multidão estendia os mantos pelo caminho, né? Seus mantos, que eles tinham uma capa que eles usavam por cima das outras roupas, né? Cortava ramos de árvores, ó, por isso que hoje é o domingo de Ramos, que nós na nossa liturgia abençoada da igreja se comemora hoje. Nós vamos fazer esse processo na missa, né? Dos ramos, né? E esse ramo depois não é jogado fora, não. Ele é aproveitado, ele é abençoado pelo padre, jogado água benta, exorcizada, que os demônios têm medo, né? E depois esses ramos é guardado, a gente faz cinza dele e entrega na igreja. E a igreja vai usar na quarta-feira de cinza do outro ano. Olha que forte isso, né? Tu és pó e ao pó voltarás. É passado a cinza na gente. Para a gente refletir quem a gente é e pôr o pé no chão, parar de ser metido a besta, né? Então os discípulos foram, e aí então a multidão estendia os mantos pelo caminho, cortava ramos de árvores e espalhava-os pela estrada. E toda aquela multidão que eu precedia e que eu seguia clamava, Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Quer ver agora Hosana? O que é Hosana? Eu também perguntei, o que é Hosana? Vamos ver aqui, Hosana, palavra hebraica, Hosana, palavra hebraica que significa salvai-nos, salvai-nos, mas que passou a ser um grito de alegria também, correspondente ao nosso viva. Tá vendo? Salvai-nos, palavra hebraica, mas passou a ser como se fosse o nosso viva, né? Um salve, mande um salve para nós aí, o pessoal fala também na gíria, né? Mande um salve, né? Então, Hosana, Hosana, né? Salvai-nos. Passou a ser tipo um cumprimento, né? De alegria, um grito de alegria. Bendito que vem, aquele que vem em nome do Senhor. Hosana no mais altos céus. E quando Jesus entrou em Jerusalém, alvoroçou-se toda a cidade, porque viu aquele cortejo, aquele griteiro, né? Perguntando, quem é esse? Quem é esse? E a multidão respondia, é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Da Galileia. Então é isso, gente. Jesus entrou humildemente. Agora, quem somos nós para ser metido a besta? Querer carro importado, querer Porsche, querer isso. Para mim, isso aí eu acho tudo besteirado. Eu tendo um carrinho bom, pode ser 1000, sendo forte para a minha função, para o propósito que ele tem. Por exemplo, se eu estou numa roça, eu sou empresário e preciso de um carro forte para estar carregando as coisas, então uma picape é bom. Mas para que vou ter aqueles carros baixinhos, esquisitinhos, custando milhões, para carregar 2 pessoas? Corre 300 por hora. Qual a velocidade máxima nessa estrada? 60. Seu Porsche vai correr a 60, sua Ferrari. Entendeu? Então é umas bobagens. Para mim, esse negócio de vaidade e luxo, né? E outra pessoa vai se meter besta aí, quer pôr um óculos escuro, se achar mais lindo da terra. Para com isso, para com essas bobagens. É lógico que a gente gosta de ficar bonito e tal, mas não. Para de vaidade excessiva, de bobageirada. Olha o Senhor Jesus, subiu no jumento, entrou no jumento. Ele não podia entrar numa biga lá de 6 cavalos, 8 cavalos, 4 parelhas de cavalos, né? Uma biga tipo aquelas egípcias, com as bordas assim douradas, assim, aquele espetáculo, com bordas de ouro, ela toda desenhada com aquelas cores azuis dos egípcios, né? Colorido, aquelas pedras bonitas. Né, Jesus? Você é bonito, tá? Com isso. O dono do mundo estava ali, ó, sentou no jumentinho e entrou. Que gostoso, puxa vida. Entendeu, gente? Então para de bobagem, de humildade, de vaidade besta. Vamos ser humildes, vamos se pôr no nosso lugar. E o Senhor Jesus vai nos exaltar se Ele quiser. Se não quiser também está ótimo. Entendeu? Então vamos fazer nossa oração, né? Senhor Jesus, como diz lá na tua palavra, Marcos 16, 19, Marcos 15, né? 16, 15, 16 a 19. E fala que os seus apóstolos saíram, Jesus, pregando o teu evangelho.
a tua boa nova, e o Senhor cooperava com os discípulos, cooperava com os apóstolos, com prodígios e milagres, com curas, libertações, expulsava os demônios, repelia, curava os doentes, Senhor. Faça-se assim também, Senhor, nesse vídeo. E eu sei que o Senhor não tem distância, Senhor, não tem distância, não precisa nem de internet, mas aqui através da internet existe esse contato de fé com a pessoa, Senhor, com a tua palavra, Senhor, que vá a cura também, que essa pessoa receba a cura da enfermidade, a cura das doenças, Senhor. E se for do teu agrado, Senhor, que com o tempo o Senhor possa me usar para curar os teus filhos, Jesus. Eu não sou nada, mas eu confio no teu poder, no teu amor e na tua palavra especialmente, Jesus. Então cura, liberta, afasta os demônios, Senhor, repreende, cura do vício, liberta do espírito do vício, da bebida, do álcool, desses espíritos malignos, Jesus, que eu não vou citar o nome, mas se o Senhor quiser, depois a gente cita com o tempo para desmascarar eles, Senhor. Do espírito que prende a pessoa no alcoolismo, que prende no jogo, na jogatina, Senhor Jesus. Que prende a pessoa em tudo que é ruim, a pessoa fica num fel de amargura, e o demônio engana, e vai enganando a pessoa e afundando toda a família e destruindo, tirando os momentos da família de viver em amor, em paz e alegria um com o outro, curtir um ao outro no tempo que está aqui, que é breve nessa terra, curtir o filho, curtir o irmão, curtir um pai, a mãe, uma tia, um parente, uma sogra, um sogro, curtir os vizinhos, amizade, um bom papo, uma boa conversa. E o maligno tira esse prazer das pessoas de curtir os filhos pequenos, de curtir os filhos, né, de amar os filhos pequenos, de todo aquele momento gostoso que cresce e passa rápido, os netinhos, Senhor. E o mal tira essa alegria da pessoa. Então envia, Senhor, o teu Espírito, a tua voz, a tua palavra através desse som, através desse vídeo, através da internet, do computador. Envia, Senhor, o teu Espírito Santo, o Espírito de cura, o Espírito de libertação, o Espírito de paz. Obrigado, Jesus, porque o Senhor quebra correntes, Senhor. O Senhor afasta demônios, o Senhor quebra, desfaz trabalho de magia negra, de voodoo, de macumbaria. Mas leva acima de tudo o espírito de arrependimento para essa pessoa, Jesus. E muitas vezes é os seus pecados que dá brecha ao demônio, como tu mesmo disseste, Pai. Não é minha mão que é fraca para te atender, não é eu que sou surdo para ouvir os seus pedidos, mas é os teus pecados, a tua maldade, a tua falta de perdão que me impede de agir na tua vida. É isso que me impede. A falta de amor ao próximo. Ó Senhor Jesus, eu te louvo, te adoro, te bendigo. Faz a tua vontade, faz a tua obra, Jesus. Eis-me aqui, Senhor, o jumento moderno, Jesus. Eis-me aqui, Senhor, como o jumento entrou na cidade, Jesus, carregando a ti, Senhor. Eu também posso ser esse jumento carregando o Senhor na internet, Jesus. Age com o teu poder, com a tua misericórdia, faz a tua vontade. Mas eu sei que o Senhor não chama, tem uma religião que os espíritos guias chamam a pessoa de cavalo. O Senhor chama nós de filhos, né, Jesus? Eu te louvo, te adoro, te bendigo. Muito obrigado, Senhor. No lugar onde saem os demônios, Senhor, ao redor, coloca os teus anjos. E no coração onde saem os espíritos malignos nas trevas, coloca o teu Espírito Santo, a tua luz. Muito obrigado, Senhor Jesus. Preenche os espaços vazios. E que os demônios sejam proibidos de voltar em nome de Jesus. Amém. Quem crê diz amém. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus, viu? E procurem se consertar, como diz os crentes, né? Com Jesus, com Deus. Tenha um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus. Aceite o que Ele fale para você. Tá bom? Fique com Deus, gente. Até a próxima. Deus abençoe.